Nós somos a igreja da última geração e para que a gente possa ser relevante na nossa geração, para que esse século ele possa ser impactado pelo poder do Espírito Santo, é importante que a gente entenda quais são as características de uma igreja apostólica. O apostólico nos últimos dias será decisivo, a unção apostólica será decisiva para que a igreja ela possa estar expandindo, para que a igreja possa estar se movimentando nos sinais e maravilhas, curas, milagres e conversões em massa. E para isso, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas características importantes da igreja apostólica. O leão não pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Então, para a gente entender melhor sobre a igreja apostólica, a igreja na visão, na unção apostólica, a gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu na igreja de Antioquia, porque Antioquia, ela se deu, é uma cidade que já era uma grande metrópole, cerca de 300 anos antes de Cristo, mas a cidade de Antioquia se deu ali, aconteceu pela primeira vez uma igreja com formato multiétnico, multirracional e totalmente celebrante pelos dons do Espírito Santo e os dons de Cristo, que são 5: apostólico, profético, o dom do evangelístico, o dom do pastor e o dom do mestre. A gente vê que logo ali, depois da grande perseguição que a igreja sofreu com a morte de Estevão, em Atos capítulo 7, muitos cristãos foram espalhados, pela Ásia, foram espalhados ali por aquela região. Depois da grande perseguição, a gente vê que o apóstolo Paulo, antes ainda Saulo, estava participando de toda essa perseguição, inclusive ele era um dos telespectadores ali, a gente não sabe ao certo se ele era um dos mandantes da morte de Estevão, que foi um dos primeiros escolhidos para servir a igreja, para que os apóstolos pudessem dar mais tempo ao conhecimento da palavra, ao ensino, e alimentando o povo com o poder do Espírito Santo. Então, a igreja de Antioquia ela tinha algumas divisões importantes na visão apostólica. A primeira delas é que ela tinha um evangelismo, uma proclamação efetiva. Uma igreja na visão apostólica se move no evangelismo e na proclamação do evangelho. Uma outra característica, ela tinha a edificação através do ensino. Era uma igreja mestral, ou seja, uma igreja que ensinava fundamentos da palavra de Deus. Uma outra característica era uma igreja também ao serviço e à solenidade. É uma igreja voltada a obras sociais, a trabalho, envolvimento com a ajuda das pessoas. Uma igreja também que usava os recursos para que a casa, ou seja, a família de Cristo ali presente pudesse ter o sustento também, não houvesse falta. É uma igreja que se move de uma forma solidária à necessidade do próximo. E então, por último, a gente vai ver que uma das características da igreja de Antioquia, uma igreja no movimento apostólico, é uma igreja que envia, uma igreja com uma visão missionária. A igreja apostólica é aquela que envia, está preparando discípulos e os enviando para que o evangelho possa ser expandido e o reino de Deus ele possa estar alcançando também lugares antes não alcançados. Então, vamos ver a primeira característica, evangelística e em proclamação do evangelho. Os versículos 19 e 24 de Atos, no capítulo 11, descrevem muito bem sobre essa característica. Eles falam sobre o crescimento que a igreja experimentou numa grande metrópole na época. Então o problema não era a exposição a coisas do mundo. O mundo não é um problema para a igreja. A igreja deve ser um problema para o mundo. A proclamação do evangelho, das boas novas, deve mudar o status, toda a característica do mundo hoje. Então a igreja que tem essa visão evangelística de proclamação
das Boas Novas, ela influencia o território onde ela faz parte. Ela não é influenciada. Então, uma das características da igreja de Antioquia, uma igreja apostólica, é que ela exercia uma influência na sociedade onde ela fazia parte. A gente vai ver que essa influência não era uma influência só espiritual, não era uma influência só cultural, mas era uma influência intelectual, até porque haviam muitos gregos na cidade de Antioquia, e essa igreja, não se movendo por um desafio contrário, ela pegava o desafio de grandes pensadores que faziam parte daquela grande metrópole e ela se movia com intenção, ensino e argumentações sobrenaturais sobre o evangelho e a vida de Cristo. A igreja de Antioquia conseguia alcançar grandes filósofos da cidade com o pensamento e a vida de Cristo. Então, assim como uma igreja influenciadora nos dias de hoje, nós podemos dizer que o nosso século não era muito diferente do século dos cristãos da igreja de Antioquia. A única diferença é que a tecnologia ela aumentou, a influência nas mídias digitais elas aumentaram, mas como é que tem sido a influência da igreja hoje? Ela tem sido evangelizadora através das mídias sociais também. A igreja ela tem sido aquela que proclama as boas novas do evangelho, não só no um a um, que é muito importante e necessário, mas ela tem também proclamado o evangelho através das mídias sociais, das redes. A igreja, na visão apostólica, é uma igreja evangelística, uma igreja que visa alcançar vidas, porque uma verdadeira igreja apostólica, ela ama tudo aquilo que Jesus ama, e Jesus ama vidas. Vidas é o foco do alcance de uma igreja local. E a igreja, na visão apostólica, é uma igreja que se move para ganhar vidas para Jesus. A segunda coisa é que a igreja, na visão apostólica, ela se move no ensino. Ela fundamenta princípios bíblicos principais da vida de Cristo na vida da igreja. Na segunda parte de Atos, no capítulo 11, no versículo 25, entre o versículo 26, a gente vai ver e perceber que Barnabé decidiu permanecer em Antioquia e ajudar na consolidação da organização daquela comunidade cristã. Então houve um investimento de pessoas com uma visão apostólica naquele lugar, para que a igreja ela pudesse ser fundamentada, para que houvesse uma plataforma de ensino e assim, então, aqueles cristãos não fossem movidos por qualquer vento de doutrina, qualquer heresia, mas eles eram firmados na palavra de Cristo, firmados nos fundamentos apostólicos, para que a igreja pudesse ser forte e ela pudesse enfrentar todo tipo de tentação, de pensamentos, de filosofias, todo tipo de influência do lado de fora, do lado externo, e que dessa forma, então, com fundamentos fortificados, ela pudesse crescer. É verdade que todo prédio, quanto mais alto ele for, mais forte tem que ser o fundamento. Os fundamentos são a base que definem a altura e o alcance de um prédio. Então, uma construção precisa de fundamentos para que a igreja, na visão apostólica, ela possa ser uma igreja efetiva e relevante para os dias de hoje. Ela precisa ser fortemente fundamentada no ensino da palavra, no crescimento do conhecimento das doutrinas de Cristo e também dos fundamentos apostólicos que nós vemos através dos discípulos, da vida dos discípulos de Jesus. A gente pode ver então, assim como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, que o Senhor fundamentou primeiro apóstolos, depois profetas e aí então mestres, a gente vai ver que essa unção de mestre é necessária na igreja, na visão apostólica, para que o mestre possa estar fortificando os fundamentos de todo cristão. A terceira característica que a gente vê numa igreja apostólica, que se move pelo apostólico, é uma igreja que ela é movida pelo sentimento de misericórdia. Quando a gente pensa no sentimento de misericórdia, a gente vai pensar numa igreja que ela é efetiva em ações solidárias, em ações sociais, uma igreja que reparte o pão, assim como aconteceu na igreja primitiva no início, logo depois da descida do Espírito Santo, não havia necessidade na igreja, o povo trazia ofertas, trazia um recurso para que não houvesse falta de nada e houvesse alimento e mantimento na casa do Senhor. Então, uma igreja apostólica carrega a marca de uma igreja que ama o próximo através de ações sociais, ações de misericórdia, de ajuda ao próximo. A terceira parte de Atos, no capítulo 11, no versículo 27 ao 30, mostra muito forte essa sensibilidade da igreja para com os problemas dos cristãos e outros lugares também. Então, uma igreja que não era movida apenas pelas necessidades locais, mas ela também tocava as comunidades externas, outras igrejas, outros territórios, outras comunidades, para assim o amor de Cristo ser expandido em testemunho e realidade. A gente não ama apenas em palavras, a gente ama também em ações e atitudes. Essa é a igreja apostólica.
E por último, é uma igreja de envio missionária. Essa palavra missio está corretamente ligada à palavra apostólico, que é aquele que é enviado. Então, uma igreja na visão apostólica é uma igreja missionária. É uma igreja que treina pessoas, estabelece lugares e então envia obreiros para que a igreja ela seja expandida, para que ela seja fundamentada em lugares diferentes, que ainda não foram tocados pelo Evangelho, principalmente países, cidades e pessoas que ainda não ouviram a pura palavra da salvação e redenção de Jesus Cristo. O texto de Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, conta que a igreja de Antioquia era presidida por profetas e doutores. Os profetas eles tinham a função de exortar e fortalecer os membros da igreja, e os doutores tinham a responsabilidade de ensinar a palavra. Tudo isso indica que os 5 líderes da igreja fossem pessoas cultas e bem formadas que colocaram à disposição de Deus os seus dons e talentos para que a igreja pudesse crescer com saúde. Então a gente pode até concluir dizendo que o projeto da igreja cristã, na visão apostólica, estava relacionado com a sua experiência, ou seja, uma comunidade aberta para receber novos convertidos, seja qual for a nacionalidade, aberta também para enviar seus líderes em busca de outros povos. Gente que precisa conhecer as boas novas do reino. O que a gente tem visto muito hoje, numa igreja fechada, uma igreja totalmente cheia de cercos, né, quase como que uma prisão toda murada, é onde pastores que não conseguem entender a visão apostólica para os últimos tempos. E quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus ele foi 100% apostólico. Nós vemos, infelizmente, hoje essas igrejas cercando membros, treinando até pessoas, capacitando, levando elas o ponto mais alto que elas podem alcançar do dom, da capacidade, dos talentos, mas do mesmo jeito que eles incentivam essas pessoas a crescerem, eles prendem essas pessoas como se elas se tornassem, então, algum produto adquirido, como se fosse possessão desses líderes da igreja local, enquanto a igreja na visão apostólica treina pessoas sem o interesse de tomá-las como produto próprio, mas com o interesse de que elas fossem florescer para o reino de Deus e assim produzir frutos maiores do que aqueles que então os treinaram, produziram e os enviaram. Porque a igreja apostólica, na verdade, tem essa visão. Aquela que espera que aquele que foi ensinado, que foi salvo, que foi treinado pelos líderes, possam ir mais longe do que os próprios líderes. Essa é a visão cristã. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua igreja e que você possa estar crescendo na visão da igreja para os últimos dias, que é a igreja apostólica.